Meio-dia mais 20 minutos, Câmara Notícias de volta ao vivo nesta terça-feira. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. E olha só, o Supremo Tribunal Federal derrubou a prisão especial para pessoas com diploma de nível superior. Segundo o relator, o ministro Alexandre de Moraes, a medida é discriminatória, promove a categorização de presos e fortalece desigualdades. O que significa, então, o fim desse privilégio? E será que é para todas as profissões? É um debate que deve ir além? Bom, para discutir este assunto, eu converso agora com o Leonardo Waterman, ele que é advogado. Então, Leonardo, primeiramente, muito obrigado pela disponibilidade do seu tempo, por ter aceito o convite para participar do nosso telejornal, do Câmara Notícia. E este debate já estava acontecendo, foi uma decisão esperada? Seja bem-vindo e boa tarde. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde a todos os telespectadores. Boa tarde à população da região de Campinas. É um prazer falar com vocês. Bom, em relação à tua pergunta, esse é um debate que já estava acontecendo há alguns anos e só agora o STF se posicionou de forma definitiva, tá? A posição foi do Pleno do STF, se posicionou de forma definitiva, retirando essa previsibilidade de prisão especial para determinadas pessoas com certos diplomas. O entendimento do STF foi baseado na não recepção desse dispositivo pela Constituição Federal. Então, era um dispositivo realmente antigo, um dispositivo que foi criado, acho que se eu não me engano, durante o governo Getúlio Vargas, tá? Então, é um dispositivo que foi criado lá atrás e não foi recepcionado pela Constituição Federal. Isso passou por um certo debate durante alguns anos e agora a posição do Supremo, na minha opinião acertada, decidiu que não é possível mais esse tipo de prisão especial na fase, vamos dizer assim, pré-processual, porque após a condenação nunca existiu prisão especial. Na prática, o que representa essa decisão? Era um privilégio que, de fato, fortalecia desigualdades? Olha, na prática, o nosso sistema prisional, ele já possibilita a segregação de pessoas. Ele divide as pessoas de acordo com periculosidade, tipo de crime. Então, na prática, eu não vejo muitos reflexos relacionados a esse tipo de decisão. Eu acho que é uma posição que ficou pacificada agora, né? Ela é definitiva, mas falar que no Brasil existia uma prisão especial que realmente diferenciava as pessoas é uma coisa relativa, porque o nosso sistema prisional tão abarrotado, as pessoas acabavam ficando numa cela separada porque tinham esse diploma universitário, mas neste momento elas não vão ficar em celas separadas, mas elas vão ficar categorizadas pelo tipo de crime. Então, na prática, eu não vejo grandes reflexos. Eu acho, sim, importante o avanço pela decisão do STF em termos de equalizar a categoria das pessoas, deixando de fora, obviamente, determinadas profissões que estão intimamente ligadas às questões legais, questões de justiça, como juízes, promotores, delegados de polícia, esses continuam separados. Mas no restante, eu acho que nós vamos seguir com poucos reflexos para a população. Agora, Leonardo, e quem hoje está em uma cela especial por conta do diploma, vai para o sistema com os demais presos ou não? Permanece? Vamos lá. É uma medida do Código de Processo Penal que tem validade imediata. No momento que essa validade, no momento que essa determinação foi comunicada ao presidente da República e aí passou a valer,
essas pessoas que estão em celas especiais vão ser redistribuídas para outras celas do sistema carcerário. Mas, como eu te disse, na minha opinião, essa redistribuição ela vai ser uma redistribuição genérica, porque essas pessoas em celas, vamos dizer assim, especiais, elas já estão inseridas no sistema carcerário e eu acho que vai haver só uma mudança de nomenclatura aos locais que essas pessoas estão. Até porque o sistema penitenciário, abarrotado do jeito que ele dizer que nós tínhamos efetivamente celas especiais, eu acho que é uma coisa que não condiz com a realidade prática do nosso sistema. Essa cela especial, então, entre aspas, que está no Código do Processo Penal, a gente pode dizer que fica inconstitucional a partir de agora? Exatamente, exatamente. Ela não foi recepcionada. O entendimento dos ministros do plenário do STF, ou seja, mais de um ministro, da maioria dos ministros, é que esse dispositivo não foi recepcionado pela Constituição de 1988 e, por isso, não deve ser aplicado de forma nenhuma, tornando-se, então, inconstitucional. Leonardo, numa resposta anterior sua, você citou alguns cargos que permaneceram fora dessa decisão do STF. Então, a prisão especial ela continua valendo para quais categorias de presos? Nós podemos dizer que presos que estão intimamente ligados às questões legais e às questões de segurança pública. Então, nós temos promotores, juízes, desembargadores, políticos de determinados cargos, ou seja, ex-governadores, delegados de polícia, oficiais das Forças Armadas, advogados, ex-jurados que prestaram compromisso e guarda civil metropolitano. Aí a explicação básica é o seguinte: nós vamos pegar a categoria mais popular que acaba afetando mais a população. Jurados, tá? Um jurado, ele esteve ali do tribunal do júri, ele foi selecionado, ele participou da composição, se selecionado foi para os 7 jurados do conselho de sentença e ele condenou ali ou absolveu, mas ele foi o responsável pela decisão sobre um crime praticado doloso contra a vida. Nós não sabemos quais os riscos que esse jurado corre se ele for simplesmente inserido provisoriamente no sistema carcerário. Então, é necessária uma condenação transitada em julgado para que ele vá para o sistema normal. Até então, ele recebe certa proteção por parte do Estado em razão do ofício que ele, por um período de tempo, exerceu como jurado. A mesma coisa nós temos que pensar em relação aos delegados de polícia. Um delegado de polícia, ele cometeu um crime, mas antes do cometimento de crime, quantas pessoas ele prendeu? Quantas pessoas ele enviou para o sistema carcerário? Seria extremamente arriscado simplesmente colocar esse delegado de polícia ali, junto com essas pessoas que ele mesmo prendeu de maneira provisória. A forma de garantir, então, a segurança dessas pessoas, elas vão acabar cumprindo uma pena, mas em um local distinto, então, dos demais presos. Na verdade, é preciso fazer uma observação. Essas pessoas, se condenadas, elas vão cumprir pena junto com os demais presos. Esses benefícios, eles são aplicados na fase do que nós chamamos de prisão pré-condenação. Eles vão ter direito a esse benefício no momento em que eles estão sendo acusados, estão sendo processados.
Condenados de forma definitiva, eles são enviados para o sistema penal como qualquer pessoa. E, Leonardo, acho que é importante também para quem está nos acompanhando dizer que essa prisão especial, ela garante aos detentos apenas ficar em local distinto dos demais. Ela não tem características específicas. Não. Elas não têm características que divergem de outras prisões. Na realidade, esse dispositivo, quando ele foi criado, ele previa até salas separadas, tanto que existia a possibilidade de prisão na sala de estado maior. Então, ele permitia a possibilidade de criação de outros tipos de locais para que essas pessoas aguardassem a decisão judicial. Só que, como eu falei, na realidade brasileira, isso nunca aconteceu. O que acontece, vez ou outra, é que uma pessoa fique por um determinado tempo, por um período maior, na carceragem de uma delegacia de polícia, para não ser enviado para o centro de detenção provisória, mas a maioria das pessoas continuava sendo enviada ao centro de detenção provisória, ao que nós chamamos de CDPs, e no centro de detenção provisória, essas pessoas eram separadas dos demais em razão do diploma. Mas, como eu falei, o próprio sistema penitenciário, ele tem um formato de segregação. Então, um engenheiro, mesmo não tendo esse benefício, quando enviado ao sistema carcerário, por questões de segurança, ele obviamente não vai ser colocado numa cela com detentos ali comuns, com pessoas que praticaram outros tipos de crimes mais graves. Ele vai automaticamente ser separado, até porque o Estado tem uma responsabilidade em relação à integridade física dessas pessoas. Por isso que nós usamos no sistema carcerário essa possibilidade de segregação em razão do fato e em razão da pessoa que praticou determinado crime. Sobre este assunto, quero agradecer as participações que estão chegando aqui através do número do nosso WhatsApp, 19 é o nosso DDD, 978293776. Leonardo, o Adriano, ele pergunta assim, mas a lei, ela não é igual para todos? Porque existem distinções? É a pergunta do Adriano. Vamos lá, então. Em relação à pergunta do Adriano, ela é igual para todos. Se as pessoas são condenadas, as pessoas cumprem a pena da mesma forma, no mesmo local. O que acontece na fase anterior à condenação é garantir que determinadas pessoas, como eu falei, que estão intimamente ligadas à criação de leis, à execução de leis, ao sistema de justiça e ao sistema de segurança pública, que essas pessoas fiquem separadas enquanto elas estão sendo processadas, ou seja, acusadas. No momento que tudo foi provado e essas pessoas são condenadas, elas são enviadas ao convívio dos demais presos no sistema penitenciário comum. Acho que você já respondeu, mas eu vou fazer mesmo assim o questionamento do Fernando. Ele pergunta assim, ele também é aqui da cidade de Campinas, ele fala: não sei como funciona, mas não é preciso separar um preso do outro dependendo da natureza do delito cometido e do nível de periculosidade? Essa mudança vai deixar todo mundo junto? Questionamento do Fernando. Não, Fernando. O que acontece é o seguinte, nós estamos falando de um dispositivo legal e essa separação a que você refere é o que eu disse sobre o sistema penitenciário ter um formato de segregação de pessoas em relação ao fato, em relação ao crime praticado e determinadas pessoas. Então, vamos dar um exemplo. Quando um estuprador ele vai para o sistema carcerário, logo após ter estuprado determinada pessoa, ele não é colocado com os presos comuns, porque o estupro é um crime que causa revolta, inclusive no sistema penitenciário. Ou seja, se esse estuprador for colocado
numa cadeia, se for colocado num centro de detenção e ali ele for misturado com os outros, certamente ele vai sofrer violências e ele pode ser até morto ali dentro. Então, o Estado, com a obrigação de garantir para qualquer pessoa a integridade física, ele acaba separando esse estuprador dos demais para que ele tenha certa segurança. Mesma coisa acontece com os delatores de organizações criminosas e pessoas que praticaram outros crimes que não podem ser misturados ali dentro. Leonardo, um outro assunto que eu queria abordar com você após essa decisão do STF que foi tomada por unanimidade. É possível utilizar um entendimento análogo ao do Supremo sobre as prisões especiais para se discutir ou continuar discutindo também o foro privilegiado? Eu acho que são questões distintas. Porque quando nós estamos falando do foro privilegiado, nós estamos, que se chama foro por prerrogativa de função, nós estamos dando uma conotação em relação a quem está realizando o julgamento. Então, por exemplo, quando você está falando do julgamento de um presidente da República, que ele tem que ser julgado pelo Supremo Tribunal, nós estamos colocando ele numa posição de julgamento de acordo com a função que ele está exercendo. Quando nós estamos falando de um vereador, de um deputado, de um juiz até, nós temos que considerar que pessoas de um nível hierárquico, dentro da estrutura, de um nível hierárquico menor, não está preparada para julgar determinado caso. Então, foro por prerrogativa de função, nós estamos falando de sistema de julgamento, e quando nós estamos falando de prisão especial, nós estamos falando de modo de agregar e modo de segregar determinadas pessoas quando estão sendo julgadas. Ótimo. E para a gente poder encerrar, pelo menos aqui da minha parte, mais uma participação através do nosso WhatsApp. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência, todo mundo que está enviando participação aqui. É da Mariana, ela pergunta o seguinte: essa decisão pode mudar de alguma maneira as condições das prisões, já que o Estado deve providenciar condições dignas a todas as pessoas em situação de privação de liberdade? É o questionamento da Mariana. Leonardo, você acha que muda alguma coisa para as prisões após essa decisão do STF? Olá, Mariana, obrigado pela tua pergunta. Na minha opinião, não vai mudar nada. Na minha opinião, o sistema você tem razão, o sistema carcerário ele é desumano, o sistema carcerário ele trata o ser humano ali como um verdadeiro animal, as pessoas vivem de formas extremamente precárias e essa decisão não vai mudar nada em relação ao sistema carcerário, até porque a decisão fala apenas da retirada de determinado benefício. Para existir uma alteração, uma mudança eficaz do sistema carcerário, nós temos que pensar aí em outras questões, como investimento federal, investimento estadual. Cada estado tem o seu sistema, apesar do direito penal e do Código de Processo Penal ser uma norma federal, ou seja, as questões ligadas ao direito penal, ao crime, são de responsabilidade federal. Nós temos aí os estados como responsáveis pelos presídios e pelos crimes praticados naquele estado. Então, isso diverge muito de estado para estado e demanda investimentos. É uma outra questão extremamente complexa se comparada a essa decisão do Supremo, que abrange apenas o regime especial de encarceramento antes do trânsito em julgado do processo.
Leonardo Walterman, advogado, muito obrigado pela disponibilidade do seu tempo. Todas as informações que foram trazidas aqui, tenho certeza que de grande valia para o nosso público que acompanhou na última semana essa decisão. Se tinha ficado alguma dúvida, tenho certeza que agora foi esclarecido. Já faço o convite aqui para uma próxima oportunidade, porque esses assuntos jurídicos, vocês que são os especialistas, então a gente volta a fazer o convite aqui. Surgiu alguma dúvida, a gente volta a entrar em contato e fica aberto aí para suas considerações finais. Eu que agradeço, eu agradeço a oportunidade, estou à disposição para qualquer outro momento que vocês... basta me chamar, eu estarei aqui. E em relação às considerações finais, eu acho que é muito importante pontuar um fato que está gerando comoção de forma geral no país, que são as violências praticadas nas escolas. Eu acho que é importante a população se unir. Infelizmente, os casos vão sendo esquecidos e não é do interesse geral essa alteração. Há essa comoção, mas a população ainda está desunida. Então, a população que se una e busque, junto aos legisladores, medidas para que as nossas crianças estejam protegidas nas escolas, assim como os professores. Eu acho que isso é extremamente importante e não pode ser esquecido. União e proteção realmente necessária. Agradeço mais uma vez a participação do Leonardo ao vivo aqui no nosso Câmara Notícia, repercutindo então esta decisão do Supremo Tribunal Federal, derrubando então esta prisão especial para quem tem curso superior.